Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do terceiro bimestre, ok? Lembrando que cada tema do bimestre, esse é o quarto tema, eu coloquei o vídeo, slides e logo na sequência, isso lá no blog, no Drive da escola, eu coloquei o link das atividades avaliativas. Então, eu vou deixar essas atividades avaliativas abertas até o dia 30 de setembro, ok? Para vocês terem tempo de assistir todas as aulas, acessar os slides, responder as questões. Depois do dia 30, eu vou fechar. Por quê? Porque eu preciso fechar as notas para lançar no conselho de escola para gerar o boletim de vocês, certo? O conselho vai ser dia 18 e 19 de outubro, só que eu preciso de um tempo para fazer as correções das atividades. Então, assim, avisem os colegas, desta aula é o último link. Cada aula eu lancei um link com atividades simples, rápidas, nada de, muita coisa para fazer. Cada link vale até 2,5, então são 4 links, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, até você conseguir aí obter o seu 10, ok? Nesse último capítulo, último tema do terceiro bimestre, é bem rapidinho, não é nada muito mirabolante também, inclusive as atividades do caderno do aluno também são rápidas e sucintas. O que nós vamos falar? Nós estávamos falando aí um pouco, de cidades, de rede urbana, nós falamos. Então, agora nós vamos falar de segregação socioespacial e a exclusão social. Então, assim, primeiro vamos traduzir a palavrinha. Segregar é separar. Sócio, da sociedade. Espacial, no espaço onde ela vive. Hoje, o mundo, em sua maioria, vive nas cidades. Então, assim, a separação das pessoas dentro das cidades. E aí, nós vamos ver o quê? Vamos falar um pouco mais resumido aí para vocês. Pessoas que têm dinheiro, elas pagam para ter a sua área de lazer, elas pagam para ter a sua segurança, elas pagam para fazer compras em lugares com ar-condicionados, nos shopping centers, a gente já falou disso no capítulo passado. Então, assim, o dinheiro faz com que as pessoas fiquem separadas dentro da cidade. Quem tem dinheiro vive nos seus condomínios fechados, cercados aí com toda a segurança, área de lazer. E quem não tem dinheiro fica à mercê daquilo que o Estado pode ou não oferecer. Por exemplo, se no bairro onde você mora, se tem área de lazer, você tem acesso, que aí, no caso, a prefeitura oferece, Se tem área de lazer, você tem acesso. Se não tem uma quadra de esporte, se não tem uma praça, se não tem um parque, você não tem acesso. Agora, quem mora nos condomínios fechados, com certeza vai ter, Vai ter ali o seu espaço ali de lazer. Segurança. Quem mora em bairros, se a guarda municipal passa por ali, se a própria PM passa por ali, você tem segurança. Se eles não passam, você fica à mercê ali de uma situação, que pode ou não vir a acontecer. Já quem mora em lugares fechados, condomínios fechados, ali tem todo o seu... Óbvio que ninguém está isento de nada hoje em dia, Mas assim, quem mora em lugares fechados, as chances ali de tem uma portaria, tem todo um controle de entrada, tem muros altos, tem vigilância ali 24 horas circulando as ruas. Então, as chances de acontecer aí um roubo, por exemplo, já são bem menores, Isso é segregar. Quem tem dinheiro paga para morar em lugares melhores, com maior segurança, com água tratada, não vamos falar só de segurança e lazer, Vamos falar da água tratada, da coleta de lixo, do esgoto tratado, e quem não tem, fica à mercê daquilo que o Estado oferece. E aí a sociedade hoje se separa, se divide dentro das cidades. E aí, querendo ou não, qual que é a sequenciazinha do nome do capítulo, A segregação socioespacial e a exclusão social. A segregação, ela acaba levando à exclusão dos indivíduos.
Por exemplo, se eu moro num lugar que eu não tenho acesso a saúde, que a gente não falou até agora, se eu moro num lugar que eu não tenho acesso a uma área de lazer, eu sou excluída de alguns itens que eu tenho direito pela Constituição Federal, né? Se eu estou vivendo segregada, eu estou vivendo em áreas de perigo, por exemplo, áreas de encosta, será que ali vai chegar uma água tratada? Será que ali vai chegar uma energia elétrica? Então, essas pessoas que estão vivendo cada vez mais separadas e cada vez em áreas com menor acesso ao mínimo de sobrevivência, essas pessoas acabam se tornando os excluídos da sociedade. Por exemplo, vamos esclarecer um pouquinho mais, exemplificar um pouquinho melhor. Os moradores de rua. Moradores de rua, não vamos falar só, né, pessoas que moram em casas mais simples que as nossas. Não, vamos falar assim, pessoas que moram nas ruas mesmo. As pessoas que moram nas ruas, grande maioria não tem nem documento, né? Se eles não têm documento, eles vão ser atendidos, por exemplo, no hospital público, no nosso caso aqui em Jundiaí, no São Vicente, eles não têm como fazer uma ficha. Eles vão ter, por exemplo, um benefício do governo, como uma Bolsa Família, como agora o auxílio emergencial que o pessoal está recebendo, eles não têm nem documento. Então, assim, essas pessoas são segregadas, né? Vivem totalmente separadas da maior parte do restante da população das cidades e automaticamente eles são excluídos socialmente, né? São pessoas aí que eu acho que é o exemplo mais claro para a gente entender. É óbvio que tem vários tipos de exclusões, né? Eu peguei esse exemplo de morador de rua, que eles englobam, acho que a maior parte aí de itens, né, que eles teriam direito, eles não têm uma moradia, que é o direito de todo cidadão brasileiro, eles não têm acesso à saúde, à educação, a lazer, à segurança, né? Eles não têm esse tipo de acesso. Então, por exemplo, às vezes eu moro num lugar que não passa o guarda, um exemplo, não passa a PM nem a guarda municipal, mas eu tenho acesso ao lazer. Então, assim, eu tenho alguns itens que eu sou excluída. Agora, os moradores de ruas, né, como eu citei, já são aqueles casos mais sérios, né, que eles são realmente excluídos socialmente, né, acabam não tendo direito a nada. Aí, eu montei os slides para vocês, e nesses slides, tá bem legalzinho os slides, não deixem de acessar. Eu coloquei links de músicas, coloquei a letra, tanto o vídeo ali para vocês verem, muros e grades, não sei acho que a hora que vocês acessarem, de repente vocês já tenham ouvido, quem é mais da minha idade já, com certeza já ouviu essa canção, que fala, vou ler um trechinho para vocês, não vou cantar, mas eu vou ler, né? Nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que não nos dão garantia, né? E por aí vai falando dessa sociedade, dessas cidades que hoje estão em transformação por conta de perigo, por conta, né, de falta de segurança, enfim, né? Depois, eu coloquei também na sequência dos slides um poema, eu coloquei crônicas que mostram, que retratam essa separação dentro das cidades, para a gente tendo uma ideia, falar, poxa vida, não é verdade, né? Tem tantas pessoas que têm acesso a vários itens e outras pessoas que nem tanto, né? No poema também, de Manuel Bandeira, até é meio famoso, acho que, não sei se vocês já conhecem, o bicho de Manuel Bandeira, que aí, né, fala, não era... Estava mexendo num lixo, nossa, era um gato, era um rato? Não, meu Deus, era um homem. Então, assim, são os excluídos da sociedade, né? Que ele quis retratar no poema. E tem crônicas também, O Café que Nos Une, de um menino que, numa padaria, é muito legal, tanto é que o que eu fiz para vocês? Eu coloquei um trechinho, acesse para vocês, se vocês se interessaram para saber o final da crônica, para vocês acessarem. Não vou contar assim que, né, senão quebra um pouco aí o interesse aí pela crônica, tá? O finalzinho ali que é bem, começa
vai falando de uma padaria, de um menino que está observando. A hora que está num ponto bem legalzinho, eu cortei para vocês acessarem, para vocês terem o interesse de ler a crônica, que eu achei bem interessante. E aí, assim, ó, o que a gente tem que pensar? Eu coloquei também, inicialmente, uma foto, né, de uma comunidade, que é uma construção irregular, que são, né, os antigos a gente falava favela, não é legal falar favela mais, mas são loteamentos irregulares, são comunidades, construções irregulares. Depois eu cito a música falando dos muros, né, que não garante nada. Depois a crônica lá do menino na padaria, depois o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. E aí, assim, a gente tem que refletir sobre, às vezes a gente passa despercebido no nosso dia a dia, que a exclusão social está na nossa frente e a gente não vê. Só que como que adianta ficar pensando lá em São Paulo, pensar no Rio de Janeiro? Não, por que não pensar no nosso bairro, né? No nosso bairro, o que a gente conseguiria, será, observar sobre o nosso bairro, sobre o Eloy Chaves, né? Eu sei que alguns alunos não moram no Eloy, mas estudam na Escola Albertina, então passa todos os dias, né, pelo menos aí no Eloy Chaves. Qual que é o contexto do Eloy, né? Qual que é a economia hoje do Eloy? Será que serviços que a gente tem no Eloy? Serviços públicos, ok? Temos áreas de lazer? Temos hospitais? Não, mas nós temos um postinho que atende bem. Nós temos escola? Tem, desde ali da educação infantil até o ensino médio. No nosso caso, são escolas municipais ali do infantil e depois, né, a estadual. A gente tem no Eloy ocupações irregulares? Será que a gente conhece bem o Eloy? Será que a gente sabe? Nossa, todas as casas são perfeitas. Será que não tem nenhuma ocupação irregular? Será que a gente já conseguiu passar por tudo isso? Ver o Eloy? A gente consegue identificar se é um bairro de pessoas mais jovens, mais velhas? Então, assim, são itens para vocês irem pensando, para a gente analisar o bairro que a gente mora, ou pelo menos que a gente estuda, certo? Outra coisa, será que no nosso bairro, não vamos pensar global, vamos pensar local. Será que no nosso bairro a gente tem algum problema de ordem social, econômica, política? Será que a gente consegue destacar áreas de pobreza, de extrema miséria, de violência, exclusão social? Será que a gente já viu alguma área que fala, opa, alguma pessoa que a gente pode falar que é excluído socialmente, perambulando pelos bairros? Desemprego, será que está acontecendo no nosso bairro? Moradias precárias, vocês já pararam para observar sobre isso no Eloy Chaves? Será que no Eloy existe segregação da sociedade? O que a gente tem que ver? Por exemplo, no Eloy a gente tem desde condomínios mais, né? Condomínios um pouco classe média, vamos dizer assim, moradias de rua, e a gente tem, não no Eloy, mas no entorno do Eloy, a gente tem sim algumas moradias precárias, que se a gente for parar para analisar, desde a moradia mais top do bairro até a mais simples, a gente vê uma grande diferença, a gente vê uma grande segregação aí, né? Quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Para a gente conseguir observar dentro do nosso próprio bairro. Então, é essa visão que vocês precisam ter, certo? A partir do nosso bairro, para depois a gente conseguir fazer essa análise aí um pouco mais, né, regional e quem sabe até uma análise global, ok? Eu coloquei também um vídeo bem legalzinho para vocês, que chama O Crescimento das Cidades e a Periferização, que mostra também como que parte das cidades hoje estão crescendo horizontalmente, ou seja, os prédios, né, que as cidades, as grandes cidades principalmente, elas estão ficando sem espaço para crescer. Então, assim, qual foi a forma aí do crescimento? Né? Vertical, os grandes prédios aí. Tem cidades que não tem planejamento urbano. E aí, não tem planejamento urbano, surgem ruas onde não poderiam surgir, que próximos de rios, que quando chove alaga.
tem as enchentes ou as cidades vão crescendo desordenadamente e as pessoas que não têm condições, elas vão construir em áreas de risco, como por exemplo, áreas de encosta, que chove, o que acontece? Vai causar ali o deslizamento, que a gente falou disso também já na aula anterior. Então, assim, no vídeo fala um pouquinho, dá um enfoque ali no crescimento horizontal das cidades. Coloquei várias outras sugestões para vocês se aprofundarem nesse assunto, sobre urbanismo, sobre, tem um vídeo bem legalzinho, as mansões mais caras de São Paulo, muito bacana o vídeo da gente ver, você fala assim, não existe casa assim, né, só existe nos filmes, não, tem umas casas em São Paulo, assim, você fala, são casas de cinema. E depois, logo na sequência também, eu coloquei ali um vídeo que fala de Paraisópolis, né, que é a maior favela da América Latina, que fica em São Paulo, que já teve até a novela, né, que eu acho que de repente vocês se recordam, que é bem legalzinho, uma entrevista também com os moradores de Paraisópolis. E aí também coloquei já um outro link ali para vocês, de uma reportagem bem bacana da BBC, que mostra aí quantos, né, milhões de imóveis vazios no Brasil existem. Olha só que, né, contradição, imóveis vazios, e nós temos, no início aí da aula, eu comecei a falar dos moradores de rua, né, que são pessoas excluídas da sociedade, que são pessoas que acabam não tendo o mínimo, que é o direito à moradia, certo? E aí, o que eu peço para vocês? Para que vocês pensem, reflitam sobre o que as ações do homem, né? O que nós, homem, que nós fazemos transformando aí a natureza e criando espaços separados, né? Quem tem dinheiro vive nos seus condomínios fechados, cercados de segurança, lazer, pega o seu carro, estaciona lá no shopping center, pode estar chovendo, pode estar nevando, pode estar muito calor, está no seu ar-condicionado, está seguro, estacionamento de shopping sempre tem ali seguro, quanto o seu carro, então, só que automaticamente comprar no shopping é mais caro, quem não tem dinheiro fica morando em ruas à mercê daquilo que o governo pode oferecer, faz as suas compras ali, nem sempre num conforto de um shopping, no conforto de um carro, então isso é segregação da sociedade, no espaço onde ela vive, no caso as cidades, e essa segregação é ocasionada pelo rendimento e, querendo ou não, acaba ocasionando para uma ou outra pessoa a exclusão social, não 100%, mas de um ou outro item. O que eu peço para vocês? Respondam o caderno do aluno, não precisam me enviar, que tem uns textos ali também bem bacanas para vocês refletirem. Logo abaixo eu coloquei os slides, coloquei umas fotos do nosso bairro para vocês verem também, ficou legalzinho. E depois, lá abaixo ainda dos slides, eu deixo o link para vocês das questões avaliativas. Eu coloquei só 2 questões, uma de múltipla escolha e uma dissertativa, tá bom? E aí avisando os colegas que desde o tema 1 até o tema 4, eu vou deixar abertos os exercícios até o dia 30, para eu conseguir fechar e já conseguir fazer uma média aí para o boletim do 3º bimestre. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no dia das nossas aulas, tá bom? Beijão, brigadão, viu? Tchau, tchau.